Olá, alunos. Voltamos com o nosso curso de Direito Eleitoral, diretamente da quarentena, na minha casa. Estou preparando essas aulas para disponibilizar para vocês, ultrapassando um pouco a dificuldade tecnológica de trabalhar com essas edições desses vídeos. E eu pretendo, ao longo dessa semana, subir na plataforma do Teams, que a PUC disponibilizou, as demais aulas desse nosso curso de Direito Eleitoral. Tá? Na aula de hoje, nós iremos tratar de partidos políticos, essa essencial e importantíssima instituição para a realização de uma democracia plena. Né? Nós sabemos que o Brasil adota um sistema de democracia de partidos, né? Ou seja, o que significa uma democracia de partidos? É uma espécie de democracia em que os cargos eletivos estão condicionados à filiação, à apresentação de candidatos por partidos políticos. Então, no Brasil, não é possível exercer plenamente os seus direitos de cidadão no que concerne à apresentação de candidaturas, senão por meio de partidos políticos. A nossa Constituição é clara e categórica no artigo 14, quando trata dos direitos políticos do cidadão, que a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Vocês devem ter acompanhado notícias de que alguns cidadãos têm pleiteado perante o Supremo Tribunal Federal um posicionamento que lhes garantisse o direito de se candidatar sem se filiarem a partidos políticos. Mas o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre esses pedidos e não me parece uma tese das mais acertadas. O fundamento delas é de que o Brasil, sendo signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que esse documento daria aos cidadãos um direito fundamental, um direito humano, de se candidatar independentemente de estar associado a uma agremiação partidária. Né? A interpretação que eu faço do Pacto de São José da Costa Rica não me permite concluir de que seria possível se ter uma possibilidade, uma obrigatoriedade do Brasil admitir as candidaturas avulsas ou as candidaturas independentes. Né? Mas, e além disso, né, eu também entendo que é bastante conveniente a manutenção das instituições partidárias. É certo que no sistema brasileiro os nossos partidos políticos deixam muito a desejar. O nosso sistema está com diversas deficiências, de forma que nós não reconhecemos nos partidos políticos efetivos legitimados para nos representar. Né? Os partidos políticos têm no Brasil diversas deficiências, são uma espécie patrimonialista, de que os dirigentes do partido tratam os diretórios dos partidos como se fossem propriedade deles, mas o fato de nós precisarmos melhorar o nosso sistema partidário, né, ou reconhecer que o nosso sistema partidário tem diversos problemas, não significa que nós devemos abandonar esse instituto. Esse instituto é um instituto bastante útil para a realização de uma democracia mais efetiva. Tá? Então, por que a gente entende que os partidos políticos, num contexto de democracia representativa, são essenciais, são fundamentais? A primeira observação que nós temos, né, pela essencialidade dos partidos políticos, é que eles são essenciais para o funcionamento de uma representação proporcional. Né? O que isso significa? Nós sabemos que o Brasil adotou o sistema proporcional, né? No caso nosso proporcional por lista aberta, em que nós votamos nos partidos políticos antes de votar nas pessoas quando se trata de eleições para as casas legislativas, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas dos estados e a Câmara dos Deputados. E o porquê isso? Porque o que se entende é que somente pelo sistema proporcional eu consigo refletir no parlamento, eu consigo refletir numa casa legislativa todas as ideologias presentes na sociedade e na proporção que elas
se apresentam, né? Os outros modelos eleitorais majoritários, basicamente, como o voto distrital puro, ele não permite que as minorias sejam efetivamente representadas na proporção em que são acolhidas pela sociedade. Então, eu entendo que o sistema proporcional é o sistema mais adequado, é o sistema mais democrático, é o sistema que mais consegue refletir no poder os anseios de toda a população e, sendo a representação uma representação ideológica, nós não teríamos como fazê-lo senão por meio das instituições partidárias. Então esse é o primeiro ponto que pesa em favor dos partidos políticos. O segundo ponto, que uma democracia de partidos afasta o personalismo do contexto eleitoral. Ou seja, quando eu vou escolher o meu candidato, eu não escolho por suas condições pessoais, porque eu gosto dele, porque ele é carismático, porque ele é bonzinho ou porque ele apresenta características populistas. Eu escolho porque ele está vinculado, ele está comprometido com uma ideologia construída, né, pelo partido. Tá? Então essa é uma segunda característica em favor das democracias de partido. Um outro elemento é que ele facilita a governabilidade, né? Em especial nos sistemas presidencialistas como o nosso, nos presidencialismos de coalizão. Porque nós sabemos que no sistema presidencialista, não necessariamente o partido do presidente da República ou o presidente da República tenha já de início o apoio das maiorias das casas legislativas para que ele possa efetivamente governar. Né? Para governar, ele precisa ter maiorias, ele precisa ter uma base parlamentar suficiente para aprovar os seus projetos e que, sem os partidos políticos, essa negociação teria que se dar de maneira individual. Né? O presidente da República teria que conversar e trazer para a sua base política individualmente cada um dos deputados e dos senadores. Por intermédio dos partidos, é possível fazer negociações coletivas com esse partido. Isso é saudável para a democracia. Tá? E, por fim, os partidos são agremiações que não têm uma finalidade exclusivamente eleitoral. Ele tem também uma finalidade de congregar a população a participar da política. Né? O bom partido, o bom sistema partidário é aquele que surge no contexto da sociedade, em que a sociedade é chamada a participar, que a sociedade é representada pelo partido porque colabora na formação da ideologia e assente com as ideologias por ele apresentada. Tá? O nosso texto constitucional, no artigo 17, trata de definir quais são os preceitos fundamentais inerentes aos partidos políticos. Né? Primeiro de tudo, garante a livre criação dos partidos, ou seja, num contexto de uma democracia ampla, as pessoas têm que ter liberdade para fundar partidos com as ideologias que entenderem ser mais convenientes. Né? Óbvio, resguardada a soberania nacional e o regime democrático. Né? Revela também um sistema de pluripartidarismo, ou seja, não há um número limitado de partidos, pode haver quantos partidos forem necessários e convenientes pela população, né? E que esses partidos, obviamente, devem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Né? Então, veja, é livre a criação dos partidos políticos, mas eu tenho que respeitar a dignidade das pessoas e o regime democrático. Eu não posso fundar uma agremiação partidária com um propósito de atentar contra a integridade do Estado democrático de direito ou contra a integridade da proteção dos direitos fundamentais das pessoas. Eu tenho liberdade de criar um partido, mas eu não poderia, por exemplo, criar um partido com ideais nazistas, com ideais que pregassem a discriminação de um determinado grupo de pessoas, ou mesmo um partido que pregasse a abolição do sistema do Estado de Direito, abolir a própria Constituição. Então, é livre a criação dos partidos, desde que para a realização do poder nos termos da Constituição. Primeira característica fundamental desses partidos: eles devem ter caráter nacional. O que significa isso? Que no contexto da Federação Brasileira, nós não podemos permitir a existência de partidos regionais. Tá?
Qual foi a ideia do Constituinte em condicionar a existência do partido ao seu caráter nacional? É que entendeu o Constituinte que se possibilitasse a criação de partidos regionais, que esta atividade política isolada, né, numa determinada região, poderia contribuir para uma desintegração da federação, né? Ou seja, que começassem a surgir lideranças políticas que pretendessem defender interesses exclusivos de uma determinada região. Então, o Constituinte entendeu que os partidos políticos devem apresentar planos para todo o Brasil. Então, quem pretende participar da vida política brasileira, ele tem que participar da vida política de uma maneira integral e não exclusivamente em um estado da federação. Há outros estados em que esta obrigação não se coloca, né? Especialmente nos estados unitários, é possível que se tenha partidos regionais que defendem até interesses de uma região. Mas no caso brasileiro, nós optamos por essa modalidade de partido de caráter nacional. Proibição de recebimentos de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou a estes subordinados, né? Então, também essa visão me parece óbvia, para a preservação da própria soberania nacional, não faria sentido que as eleições e que os partidos políticos fossem financiados por entidades internacionais. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, né? Veja só, prestação de contas para a Justiça Eleitoral. E aqui quando ele fala que é prestação de contas à Justiça Eleitoral, ele não está dizendo que os partidos políticos se submetem às normas de direito público para usarem os seus recursos. Então, hoje, no Brasil, entende-se que os partidos têm autonomia para gerir os seus recursos, inclusive os recursos provenientes do fundo partidário, apenas com a obrigação de prestar contas. Então, por exemplo, um partido não necessariamente precisa realizar um procedimento licitatório ou análogo para fazer uma contratação. Ele simplesmente faz a contratação e depois presta contas à Justiça Eleitoral. Se essas prestações de contas não forem consistentes, o que vai acontecer é que o partido vai ficar privado do recebimento de novas parcelas do fundo partidário. E por fim, né, a Constituição lhe garante funcionamento parlamentar. O que é funcionamento parlamentar? É o reconhecimento da entidade partidária como um interlocutor nos parlamentos, né? Os partidos têm espaço para se apresentarem no contexto do parlamento, independentemente dos representantes que ele elegeu, né? A instituição partidária tem voz no parlamento. A instituição partidária ela tem espaço para contribuir, né, com a política brasileira. Bom, qual a natureza jurídica dos partidos políticos? Já muito se debateu sobre qual seria essa natureza. Ela tem natureza de direito público, tem natureza de direito privado, né? No Brasil, como a nossa Constituição previu que a criação dos partidos ela é livre para que os cidadãos o façam, obviamente que aquilo que é criado pelo particular não pode ter natureza jurídica de direito público. Então, o que a nossa Constituição estabeleceu? Né? Que os partidos eles adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil. Mas, no entanto, para poder exercer as suas prerrogativas de partido político, de instituição participante do processo eleitoral, estes partidos deverão ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele tem natureza jurídica de direito privado, portanto, né, natureza jurídica de direito privado na forma de associação civil, não pode ter forma empresarial, porque o objetivo dele não é oferir lucro, o objetivo dele não é empreender no sentido de gerar riqueza, mas é no sentido de reunir pessoas para ascender ao poder e para implementar uma ideologia defendida pelo partido. Então, a modalidade que o direito brasileiro oferece para esse tipo de propósito é a modalidade de associação civil. Então, todo partido político é, antes de mais nada, uma associação civil, né? Associação civil como outra qualquer, registrada no registro das pessoas jurídicas, no cartório de registro das pessoas jurídicas. Okay? Bom, como é que se faz para criar um partido político? A Constituição, obviamente, não foi aos pormenores. Ela simplesmente disse que ela tem que ser criada nas normas, na base da lei civil e que deve ter o seu registro reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A Lei 9.096 de 95, a chamada Lei dos Partidos Políticos, ela estabeleceu quais são os passos para que um partido político seja efetivamente criado. O primeiro deles é a sua constituição na forma de associação civil. E esta Constituição, a lei exigiu que deva ser feita por pelo menos 101 fundadores, 101 pessoas, cidadãos, no pleno exercício dos seus direitos políticos, para poder fundar uma associação que pretende se transformar num partido político. E mais, que estas pessoas sejam provenientes de pelo menos 1/3 dos estados da federação. Ora, se o partido político tem caráter nacional, é natural que a lei exija que esta fundação tenha representantes de diversos estados, né, da federação. Bom, mais uma vez fundada a associação, ela não está autorizada a apresentar candidatos, a participar de processo eleitoral. Ela vai ter que cumprir outros requisitos. E o requisito que a Constituição estabelece, né, está lá, ou melhor, que a lei dos partidos políticos estabelece, né, está lá no seu artigo 7º, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte, vamos aumentar aqui. Só é permitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove no período de 2 anos, tá? Essa disposição de no período de 2 anos foi uma inclusão recente por uma emenda constitucional, o apoiamento de eleitores não filiados a partidos políticos correspondentes a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os brancos e nulos e distribuídos também, né, por 1/3 ou mais dos estados com no mínimo 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então veja, para a fundação do partido político, eu preciso, depois de constituída a entidade civil, a associação civil, que essas pessoas que criaram essa associação civil, que elas busquem o apoiamento da população, para dizer que, de fato, aquela ideologia proposta, aquele programa trazido por essa entidade partidária, tem o respaldo da sociedade brasileira. Em princípio, né, o que se imaginava, né, e o que se pregava, o que a doutrina que analisa, né, os partidos políticos justifica essa medida de ter esse assentimento, é de que a proposta do partido político tem que ser socialmente relevante, né? Ela não pode ser uma coisa absurda, uma coisa que não tenha, que não encontre respaldo, que não encontre apoiadores, né, na sociedade. Mas, no entanto, né, o apoiamento para a criação do partido, ele não representa nenhum vínculo de quem apoia com o partido. Eu não preciso ter associados nesta proporção de 0,5% do eleitorado ativo brasileiro. Eu preciso ter apenas o assentimento de que as pessoas reconheçam que aquela ideologia seja efetivamente uma ideologia relevante. Então, em princípio, antes da última emenda à Constituição, que colocou o prazo de 2 anos e colocou também a restrição de que é necessário que os apoiadores não sejam filiados a outras entidades partidárias, era o de simplesmente reconhecer a relevância daquela proposta. Então, vamos imaginar que eu fosse um liberal, tá? Filiado a um partido qualquer, com base liberal, mas, no entanto, surgisse a proposta da criação de um partido mais para o social, tá? Que vai defender determinadas propostas. Eu poderia, ainda que filiado a um partido de ideologia antagônica àquele que pretende ser criado, entender que é conveniente para a política brasileira eu ter um diálogo institucionalizado com aquela ideologia representada. Então eu poderia assentir pela criação daquele partido, né, independentemente de manifestar qualquer tipo de apoiamento à proposta dele, mas um apoiamento à criação do partido. Com a última emenda constitucional que alterou a redação deste dispositivo, ou melhor, eu estou falando de emenda constitucional, eu preciso
voltar. Não foi emenda, nós estamos falando da lei dos partidos políticos. Isso foi feito na reforma eleitoral de 2017. Então não esqueçam, emenda à Constituição, nós estamos falando do artigo 7º da lei dos partidos políticos. Então, quando foi feita essa alteração, né, dessa lei dos partidos políticos, impondo que para dar o apoiamento tem que ser alguém que não esteja filiado a um partido anterior, né, na verdade, estou indo além do que a Constituição estabeleceu. A Constituição não estabeleceu que eu teria que ter, que teria que ser um cidadão virgem do ponto de vista político e não esteja efetivamente filiado a nenhum partido. Até porque eu posso estar filiado a um partido, exercendo mandato por um partido, mas que eu estou me distanciando da ideologia daquele partido e quero fundar um novo partido, né? Então, o fato de condicionar o apoiamento para a criação do partido, de não estar filiado, a meu ver, é inconstitucional e o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar sobre essa recente alteração da lei dos partidos políticos. Tá, ok? Então eu tenho que ter 0,5% do eleitorado ativo, ou seja, que tenha votado nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 1/3 dos estados, com no mínimo 0,1% do eleitorado de cada um destes estados. Tá? A nossa Constituição Federal, agora voltamos para a Constituição, lá no artigo 17, parágrafo 1º, estabelece que é assegurado aos partidos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento para adotar os critérios e escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a celebração nas eleições proporcionais, sem a obrigatoriedade de vínculo entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo os estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Essa redação ela veio recentemente também, né, no contexto da reforma de 2017, pela emenda constitucional de número 97. E aqui a gente tem uma curiosidade interessante, né? E talvez a exposição da maior fragilidade do sistema partidário brasileiro. Esse parágrafo 1º do artigo 17 já foi muito maltratado pelas diversas emendas constitucionais que sofreu. E toda vez que o Supremo Tribunal Federal tratou de dar uma interpretação a este dispositivo de maneira a condicionar esta autonomia, né, funcional e organizacional dos partidos. O que é uma autonomia organizacional? É uma autonomia para ele estabelecer o seu estatuto da maneira como ele bem entende. Então, quais serão os seus órgãos de direção, qual será o processo de direção, de tomada de decisões do partido. Quem funda aquela associação que vai se transformar num partido tem liberdade, né, para fazê-lo da maneira como entender mais conveniente. E também a autonomia para o funcionamento, que esse partido funcione efetivamente, né, da maneira como o seu estatuto previu. Ocorre que esta autonomia, quando ela é interpretada de uma maneira ilimitada, né, quase com um sentido de independência dos partidos políticos, nós verificamos que, na grande maioria das vezes, os partidos se desviam das suas finalidades constitucionais, né? Se desviam dos seus propósitos constitucionais. E aqui eu vou dar 2 exemplos, né, da jurisprudência e de posterior alteração do texto constitucional que explicitam, né, essa deficiência do nosso sistema partidário. A primeira delas é que, né, vocês podem ver aqui, que tem aqui sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, né? Ou seja, vamos voltar lá, né? Que eles têm permanente provisório para adotar os critérios de escolha e o regime de coligação nas eleições majoritárias, vedada a celebração nas eleições proporcionais, sem a obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Ou seja, na redação original desse parágrafo 1º do artigo 17, não constava esse pedaço que diz da autonomia para a celebração das suas coligações. E o Supremo Tribunal Federal, num determinado momento, entendeu que
Como os partidos têm caráter nacional, se numa mesma eleição, né, a gente tem as eleições nacionais e as eleições estaduais, o partido celebra coligações em âmbito nacional, obrigatoriamente essas coligações deveriam se espelhar no âmbito estadual. Então, se o partido A se coligou com o partido B para apresentar uma candidatura à presidência da República, naquela mesma eleição, o partido A não poderia, em um dos estados da federação, realizar uma coligação com o partido C, que por sua vez seria seu antagonista no âmbito federal, né? Se ela fosse elaborar coligações no âmbito estadual, essas coligações deveriam ser simétricas às coligações feitas no âmbito nacional. Tá? Diante desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o que é que fez o parlamento, né? Interessado direto nas regras de funcionamento do partido, promoveu uma emenda à Constituição, fazendo constar de maneira expressa no artigo 17 da Constituição que os partidos têm autonomia para celebrar as suas coligações sem a obrigatoriedade de ter esta simetria no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. E aí, né, recentemente, para as eleições de 2016, em 2015, quando se tratou de regular as eleições de 2016, o TSE, né, ao elaborar os regulamentos daquela eleição, ele trouxe uma inovação. Ele disse o seguinte, olha, as eleições de 16 foram eleições municipais, né, e ele disse assim, olha, para um partido político apresentar candidatura em um determinado município, é necessário que este partido esteja efetivamente estruturado nesse município. Ou seja, é necessário que o partido tenha constituído um diretório municipal. Ou seja, que tenha havido filiados do partido daquele município que se mexeram no sentido de criar um órgão direcional municipal e, uma vez criado esse órgão municipal direcional, estes munícipes teriam a possibilidade de apresentar uma candidatura. Bom, o que acontece? Na grande maioria dos municípios brasileiros, os partidos políticos não criam diretórios municipais. E os seus estatutos têm previsão de que, na ausência de um diretório municipal, o partido se representa no município por uma comissão provisória, constituída pelo diretório estadual. Então, o dirigente do diretório estadual, né, resolve criar uma comissão provisória e ele nomeia quem serão os diretores dessa comissão provisória. Ou seja, algo que não é algo democrático, de que os filiados de um determinado município se manifestem para a criação de um diretório e depois elejam os seus representantes naquele diretório. Mas é algo que vem do diretório estadual imposto nos municípios para funcionamento, o que faz com que os partidos funcionem, de certa maneira, como uns institutos patrimonialistas, como se fossem de donos. Os dirigentes estaduais dominam, né, praticamente a grande maioria dos pequenos municípios por meio das comissões provisórias. Isso foi em 2015, né, para as eleições de 2016, os partidos ficaram em alvoroço e levaram ao Supremo Tribunal Federal o pleito de revisão dessa determinação, com um argumento pragmático de que, de 2015 até a realização das eleições em 2016, seria impossível que os partidos pudessem criar diretórios municipais em todos os municípios que eles pretendiam apresentar candidatura. E que, na grande maioria dos municípios, por não haver nenhuma espécie de diretório de nenhum dos partidos, em alguns municípios não teriam eleições, né, pela carência, pela impossibilidade da apresentação de candidaturas. O TSE se sensibilizou com o argumento trazido pelos partidos políticos, né, e flexibilizou a aplicação dessa norma regulamentar para as eleições de 2018. Diz, olha, então, ok, para 2016 nós vamos reconhecer que possam apresentar candidaturas por meio de comissões provisórias, mas a partir de então, nas outras eleições, as eleições de 2018, os partidos terão que
constituir pelo menos os seus diretórios estaduais, porque há partidos que não têm diretórios estaduais consolidados em todos os estados da federação e que funcionam em muitos deles com comissões provisórias. Bom, diante dessa manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, realizou-se as eleições de 2016 e aí em 2017 vem a emenda constitucional, né, de número 97, né, que estabeleceu que esse pedaço aqui que fala, né, que incluiu no parágrafo 1º, que a formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre a organização funcional. Ou seja, que a autonomia dos partidos se encontra debruçada também para a formação e constituição dos seus órgãos permanentes e provisórios, né? Ou seja, colocando no texto constitucional uma expressa autorização da eternização das suas comissões provisórias. Então, veja, aquilo que era para valer na eleição de 2016 não se aplicou, ficou diferido para a eleição de 18, que também não se aplicou, porque em 17 houve uma reforma, uma emenda à Constituição, fazendo constar expressamente no artigo 17, parágrafo 1º, que os partidos têm liberdade para definir o prazo de duração das suas comissões provisórias. Tá? Essa mesma emenda 97 de 17, né, trouxe uma alteração também interessante e uma alteração significativa. O nosso Supremo Tribunal Federal já se manifestou no passado pela inconstitucionalidade de qualquer mudança constitucional que viesse a estabelecer cláusulas de barreira aos partidos políticos, que dissesse que os partidos políticos tivessem que ter um determinado desempenho para que eles funcionassem. E em 97, ou melhor, em 2017, a emenda constitucional de número 97 introduziu um parágrafo 3º, né, o parágrafo 3º no artigo 17 da Constituição, estabelecendo algumas restrições aos partidos chamados partidos nanicos, aqueles partidos que não têm relevância, né? Então ele diz o seguinte, olha, eu não posso acabar com os partidos pequenos, mas, no entanto, eu posso estabelecer restrições às suas prerrogativas. E o parágrafo 3º diz que somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos que, alternativamente, ou um ou outro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, ou seja, o partido tem que ter uma votação mínima de 3%. Ou que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou seja, se o partido não alcançar esse desempenho, ele continua sendo partido político, mas, no entanto, ele não vai ter mais acesso aos recursos do fundo partidário e não terá direito a espaço gratuito na rádio e na televisão. Tá? Bom, no que concerne à fidelidade partidária, né, apenas em 2015 foi introduzido na Lei dos Partidos Políticos o artigo 22A, né, dizendo que perderá o mandato o detentor do cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito, considerando-se justa causa, né, essas hipóteses previstas aqui nos incisos do artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos. Veja, embora esta norma de fidelidade partidária tenha sido incrementada na legislação eleitoral apenas em 2015, essa disposição sobre a obrigatoriedade partidária veio por uma construção jurisprudencial de 2007, em que o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução, né, garantindo que
os partidos políticos poderiam retomar o mandato dos seus deputados, dos seus parlamentares infiéis, né? E também o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ratificou decisões assentadas do TSE de que esta fidelidade partidária se coloca exclusivamente para os cargos proporcionais, ou seja, quando o mandato é adquirido por coeficiente partidário, né? Então, no caso da Câmara dos Deputados, das Assembleias e das Câmaras de Vereadores. No caso dos senadores, o TSE se manifestou no sentido de que, como as eleições do Senado são majoritárias e nominais, os votos são dados nominalmente ao candidato, que nesses casos não se aplicaria a fidelidade partidária trazida pela 22.610 e depois consubstanciada na lei, né, dos partidos em 2015 pela lei 13.165. Tá? Não me parece acertada essa posição da Justiça Eleitoral ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se a nossa democracia é a democracia de partidos, que para eu apresentar a minha candidatura eu tenho que necessariamente ter o assentimento de um partido político, isso se aplica tanto para os cargos majoritários quanto para os cargos proporcionais, né? Eu, quando me apresento como candidato para um cargo majoritário, eu faço utilizando a estrutura do partido, utilizando os recursos do fundo partidário obtidos pelo partido, e eu não poderia, no meu entender, depois de ter vencido as eleições, abandonar o partido pelo qual eu fui eleito. Então, embora, né, o bom da academia é que a gente pode criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Na prática da advocacia, o que o Supremo Tribunal Federal decide está decidido. Na academia, a gente pode, né, criticar. E eu não vejo essa decisão do Supremo Tribunal Federal como uma decisão acertada. A meu ver, a fidelidade partidária deve ser imposta a todos os cargos eletivos, porque todos os cargos eletivos são obtidos por intermédio de partidos. Ok, pessoal? Bom, essas seriam as considerações que eu gostaria de fazer a vocês sobre partidos políticos, né? Se vocês tiverem dúvida, quiserem mandar por e-mail ou então ao longo dessa semana, vamos aí combinar uma data para nós podermos conversar sobre esses temas. Eu espero que tenha sido produtiva essa nossa novo formato de comunicação, né? Acho que a gente vai se adaptando aí ao longo da quarentena e vamos nos aprimorando aí no uso desses recursos. Então, muito obrigado e até a próxima aula.